Os misteriosos livros gigantes, o Códice Vaticanos e os gigantes da América Central. Existem misteriosos livros de tamanho assustadoramente grandes e que são muito antigos. Curiosamente, esses livros têm os mesmos formatos das edições menores de sua época. Muito pouco ou quase nada se sabe do porquê das enormes dimensões desses livros. Desde 2013, existe um mistério que gira em torno da imagem deste livro. A fotografia é atribuída a M. Peter Takar, de 1940, mas parece faltar todo tipo de prova substancial de que isso seja realmente verdade. Um certo dia, a imagem de um homem e uma mulher simplesmente aparecem diante de um livro gigante. Apesar de dizerem que a imagem veio dos arquivos do Castelo de Praga, o arquivista-chefe de lá alega que o livro não faz parte de nenhum de seus arquivos. Se você pesquisar na internet por esta foto, a busca sempre te levará ao mesmo endereço eletrônico, ou seja, arquivos do Castelo de Praga. Existem muito pouco ou quase nenhum livro como esse. Há uma grande desconfiança de que esses sejam os restos das bibliotecas de descendentes de gigantes. Este magnífico objeto é totalmente usual, pois vê-se claramente que é um livro normal, como os outros, tirando, é claro, o fato de ser gigante. Sabe-se que os romanos tiveram um contato com gigantes na Idade Média. Estes seriam os gigantes que têm estado em muitos contos de histórias e lendas mais atuais, principalmente na Europa. Seriam eles os gigantes pós-diluvianos, descendentes dos antediluvianos. Haja vista que o dilúvio não exterminou os gigantes completamente. Isso pode ser visto na própria Bíblia, onde são mencionados os gigantes da terra de Canaã, enfrentados por Josué e todo o povo hebreu, assim também como Golias e seus irmãos, o rei Magog e muitos outros. Isso tudo aconteceu depois do dilúvio. Posteriormente, os descendentes desses gigantes se espalharam pelo mundo. Alguns vieram fazer parte de muitas classes nobres de Roma e de postos estratégicos de domínio e poder. Depois do controle papal, o Vaticano manteve um contato substancial com alguns desses gigantes, política e religiosamente. Até hoje isso tem levantado muitas questões. O famoso Codex Gigas dá indícios dessas suspeitas. Um livro inexplicavelmente grande. Teria ele sido feito para pessoas de tamanho normal? Se a resposta for sim, então não haveria razão para ele ter tais dimensões. Assim, o mistério continua. Este é o Codex Gigas do século XVIII, também conhecido como Livro do Diabo, que possui muitos dos conhecimentos que os gregos e os romanos acumularam ao longo do tempo. Esta foi uma era de textos e pergaminhos misteriosos, uma verdadeira viagem ao mundo quase impenetrável da cultura medieval, com todo o mal e o bem que isso implicava. Quase ninguém podia lê-lo, exceto alguns monges, para que e por quem foi escrito ainda continua sendo um grande mistério. Foi considerado na época como a oitava maravilha do mundo por causa de seu tamanho impressionante e é o maior manuscrito medieval conhecido. Tem 624 páginas e pesa 75 quilos. Foi escrito com tinta vermelha, azul, amarela, verde e dourada, tanto em letras maiúsculas como em minúsculas. Uma ilustração pode ocupar toda a página. A primeira parte do Codex dá a entender que os monges do mosteiro beneditino de Polagizé, localizado perto de Hrutin, destruído durante o século XV, teriam sido os primeiros proprietários do livro. Devido ao pequeno tamanho do mosteiro e à escassez de recursos humanos e materiais, faz levantar dúvidas sobre a veracidade desta possibilidade. Hipoteticamente falando, percebemos uma sombra ancestral da cultura que os produziu ou inspirou. É nítido o ar de mistério e curiosidade que esses incríveis livros nos despertam. Isso também é muito bem representado nas estátuas das gravuras do artista Giovanni Battista Piranesi. Em 1740, ele foi para a Itália e teve contato com as antigas ruínas romanas, onde criou suas incríveis obras retratando completamente o lugar. As imagens que ele captou nos impressionam por demais, pois o que vemos não mais existe. É uma verdadeira viagem no tempo. Se olharmos atentamente as estátuas na gravura, veremos que elas são colossais, comparadas com a escala humana ali mostrada, assim como as estátuas gigantescas dos deuses do Egito, esculpidas nas rochas feitas por gigantes. Não é segredo que, na Europa, durante muito tempo, o Vaticano manteve contato com uma linhagem de gigantes. O próprio imperador Maximus Thrax era um gigante.
Os registros de historiadores antigos nos contam que ele podia derrubar um cavalo com um soco. Escritores romanos antigos afirmam que Maximus Thrax tinha mais de 2 metros de altura. Dizia-se que suas sandálias eram o dobro do tamanho dos soldados comuns. Ele usava a pulseira de sua esposa como um anel no seu dedo polegar. Foi dito que devorava 20 quilos de carne, 18 garrafas de vinho em cada refeição. Os registros também alegam que ele esmagou pedras em seus punhos, puxou uma biga e derrubou um cavalo com um soco. As descrições detalhadas de sua aparência nas estátuas sugerem que o enorme búlgaro era de fato um gigante. De aparência assustadora e tamanho colossal, ele exibia uma testa proeminente, nariz grande e mandíbula forte, características dos antigos gigantes. O que é de onde veio o Codex Vaticanus? A primeira referência a ele é encontrada no século XV no catálogo da Biblioteca do Vaticano. Estudiosos sugerem que ele pode ter sido produzido no Egito, Cesareia ou mesmo em Roma. Depois de avaliar essas teorias, no entanto, o professor J. Neville Pearsall, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, concluiu: em suma, não podemos ter certeza da data exata nem o local de origem do Códice Vaticanus. Apesar dos esforços acadêmicos, não se pode traçar sua história antes do século XV. Não obstante a isso, o Codex Vaticanus foi considerado um dos mais importantes manuscritos bíblicos. Por quê? Ao longo dos séculos, alguns copistas introduziram erros nos textos da Bíblia. O desafio dos tradutores que buscam a integridade textual, então, é encontrar manuscritos confiáveis que transmitam o que apareceu nos escritos originais. Daí você pode imaginar o quanto os estudiosos examinaram o Codex Vaticanus, um manuscrito grego datado do IV século da Era Comum, menos de 300 anos após a conclusão da Bíblia. Este códice contém o texto completo das escrituras gregas, hebraicas e cristãs, exceto por algumas partes que foram perdidas com o tempo. Durante muito tempo, as autoridades do Vaticano estavam relutantes em disponibilizar o códice para estudiosos da Bíblia. O eminente estudioso de textos Sir Frederick Kenyon relatou: em 1843, o alemão e erudito bíblico Konstantin von Düsseldorf, depois de esperar por vários meses, pôde vê-lo por 6 horas. Em 1845, o grande erudito inglês Stragles foi autorizado a vê-lo, mas não poderia copiar uma palavra sequer. Düsseldorf solicitou a exibição do códice novamente, mas lhe foi negado, depois de copiar 20 páginas. No entanto, como Kenyon relatou, o pedido renovado lhe rendeu 6 dias de estudos, 3 horas a mais em cada um. Aproveitando ao máximo o tempo que passou, Düsseldorf conseguiu, em 1867, publicar a edição mais perfeita do manuscrito que já havia aparecido. O Vaticano, mais tarde, fez uma cópia melhor do códice disponível. Que tipo de texto o Códice Vaticanus revelou? A Oxford Illustration History of the Bible afirma: mostra tanto a consistência da ortografia quanto a exatidão da cópia e uma qualidade no texto cuidadosamente reproduzida. O mesmo ponto de referência continua dizendo: é possível concluir que este texto é o produto de uma tradução de cópia acadêmica. Alguns críticos, no entanto, pensavam que a confiança em Woodcott e Hurt do Códice Vaticanus estava fora de lugar. O códice era uma representação precisa do texto original? A publicação dos papiros de Bodmer entre 1956 e 1961 excitou os eruditos porque papiros incluíam porções de Lucas e João desde o início do 3º século da Era Comum. Eles suportariam o que mais tarde apareceria no Códice Vaticanus? Há uma notável convergência entre o texto do Vaticanus e o texto sobrevivente dos papiros de Bodmer. Os dois manuscritos mantêm uma relação estreita entre si. O códice é um texto cuidadoso. A edição por trás dele tem uma tradição de preservação cuidadosa do que foi recebido. O Codex Vaticanus tem registros ultravaliosos. Em uma explicação mais simples e acadêmica, o Codex seria os manuscritos mais antigos da Bíblia na língua grega. Sem contradição, os eruditos acadêmicos o classificaram como um dos melhores textos do Novo Testamento. A tradução italiana do Codex Vaticanus, A8V, que fala da cultura tolteca no Vale de Teotihuacan, mostra guerreiros astecas matando e capturando um gigante. O nome do gigante mencionado no manuscrito se lê Quinametsim, um dos gigantes antigos. O nome ao lado do homem que o amarrou é tolteca e se lê Tulã. O gigante pertencia a uma raça muito anterior aos astecas, os quais dizem foram justamente eles que construíram suas pirâmides.
Assim, indiretamente, ele confirma que de fato não houve gigantes somente na Mesopotâmia, onde se concentram as histórias bíblicas, mas em todo o planeta. O interessante é que podemos perceber que havia de fato uma conexão cultural entre os povos ao notarmos que a chamada Era das Pirâmides teve seu ápice neste período de reinado e domínio dos gigantes. As similaridades das pirâmides de Gizé no Egito com a da Lua no México impressionam. Na Bíblia e em textos religiosos de histórias antigas são comuns as descrições sobre gigantes. Em todo o mundo, igualmente, esses contos fazem parte de cada cultura local entre si, como os famosos gigantes Golias, Og e os Néfilins de Gênesis. Na América Central, há igualmente registros de gigantes que ali viveram nos tempos antigos até a chegada dos conquistadores espanhóis. De acordo com os relatos astecas traduzidos da invasão espanhola, contidos no fascinante The Broken Spears, editado por Miguel León Portilla, um dos Tzlak'tsin, dos heróis astecas, era um gigante. Quando os conquistadores entraram em Tenochtitlan pela primeira vez com as intenções hostis, foi Tzlak'tsin que, com 3 grandes pedras da construção das muralhas, que expulsou os espanhóis da cidade.
Percebemos em todas essas histórias e registros que algo não quer se calar. Uma voz vem tentando nos mostrar uma verdade que tem sido ocultada da humanidade há séculos. Isso significa que o controle mental através da informação induzida é uma das principais armas de domínio mundial e de todas as civilizações. Hoje em dia isso não é diferente, pois é só você notar os veículos de informação com suas mensagens distorcidas. Elas têm um só objetivo: controlar e formar opiniões. Assim podemos concluir que o conhecimento da verdade é a chave da verdadeira liberdade.